Na verdade, a gente vai chamar o Bruno Pinheiro, que a Polícia Federal concluiu a análise do primeiro lote de joias sauditas. Isso mesmo, os peritos passaram mais de um mês trabalhando na investigação. Bruno, mais uma vez com a gente. O laudo aponta alguma conclusão sobre as joias? Inicialmente que um relógio é avaliado em cerca de R$800 mil. Esse é o famoso relógio de milhões, como é chamado, e aí esse valor será então analisado, esse laudo que foi elaborado nos últimos 45 dias. Inicialmente, as joias estavam avaliadas em um pouco mais de 16 milhões de reais, só para a gente entender o alto valor realmente relacionado a essas joias que ficaram retidas quando estavam retornando. E aí o que aconteceu? Durante essa investigação, um agente da Polícia Federal viajou até a Suíça para, de fato, fazer um levantamento de quanto custa essas joias, relógios, abotoadoras e outros itens que estavam retornando, estavam vindo junto com esses auxiliares de Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia naquela época. Então, diante disso, aguardar esse laudo que será divulgado com essas informações, mas inicialmente esse relógio já avaliado em cerca de R$800 mil. Esse resultado ainda não foi divulgado, mas essa investigação já finalizou. A gente aguarda então o resultado que será divulgado e se essas informações estão de acordo com esse início da investigação, com esse valor que já foi divulgado. A gente vai continuar acompanhando. Elisângela. Bruno, muito obrigado pelas informações. Bom, Kobayashi, falando sobre essa questão das joias sauditas, isso continua dando uma polêmica. Hoje até os jornais trazem a relação de alguns valores desses adereços que foram dados para, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para o presidente Jair Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, o que ainda pode ter de efeito? O que ele pode sofrer em relação a isso? Esse caso ele foi noticiado e gera, a partir da notícia, duas possibilidades de crime. Primeiro, o crime de descaminho se o presente foi pessoal, se foi para a pessoa dele e ele tentou entrar no território brasileiro sem a devida declaração e o devido tributo, pagamento dos impostos em relação a esses presentes. Segundo, alternativamente, a possibilidade de crime de peculato, que é quando o presente foi dado para a União, ou seja, para o Estado, e o presidente tentou se assenhorar deste objeto, tentou tomar para si um objeto que seria público. Então, tem duas possibilidades de crime a serem investigados, claro que com a devida defesa, o devido contraditório, e que agora vai avançar, claro, primeiro com perícias para saber de fato o valor desses presentes, que apesar de não chegar na faixa dos milhões, o relógio, por exemplo, 800 mil também é um valor considerável e que não é insignificante, geraria possibilidade de crime do mesmo jeito. E tem um detalhe importante nisso tudo, que é a participação do seu ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, que está preso pelo caso do cartão de vacina, da falsificação dos cartões de vacina. E ele, preso nessa condição, vai ser ouvido também a respeito de sua participação nessa tentativa de liberar as joias que estavam apreendidas. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas é um caso interessante para a gente acompanhar.